Em 2017, nós fizemos um levantamento, foi motivado por um requerimento de um vereador agora na Câmara, sobre o quanto que Piraju recebia de royalties das hidrelétricas. E na época, o valor total dos royalties era menor que o valor que a cidade recebia do governo do estado de São Paulo pelo DAD, por ser uma instância turística. Ou seja, os 2 milhões aproximados que a cidade recebia pelo DAD era um valor maior que o 1 milhão e pouco que recebia dos royalties de compensação ambiental por todos os estragos causados pelas barragens. Então, quando a gente teve aquele levantamento feito pelos dados da ANEEL lá, a gente se deu conta do quanto que a cidade lucra muito mais, financeiramente falando, para as pessoas mais dinheiristas, com um pedacinho de 7 quilômetros de Rio Vivo do que com um montão de barramento. Então fica muito claro o porquê que a gente tem obrigação de defender o Rio Paranapanema, muito mais que por uma questão de estética, de amor à ecologia, né, do ecologismo puro, mas sim por uma questão financeira. Exato, e é importante você lembrar isso, Naomi e Adriana, e todos os companheiros que estão ouvindo aí, que a cidade, a Estância Turística de Piraju, ela conseguiu esse título justamente porque nós temos esse imenso e rico patrimônio ambiental que é o Rio Paranapanema e os seus cenários maravilhosos que nós temos aqui em toda a nossa região, dentro do território de Piraju, porque nós temos vários cenários maravilhosos de que é importante a gente lembrar que esse cenário é o que vai dar para a gente esse título de estância turística, é o que vai dar para a gente essa capacidade da gente correr no caminho correto e certo do turismo ambiental, do turismo de base ambiental, do turismo que vai realmente dar recursos para essa cidade. Por quê? A gente está num local, numa área que é de preservação ambiental. Piraju está localizado numa área do estado de São Paulo que é de preservação. Então, é importante que as pessoas entendam que a preservação e a proteção do nosso meio ambiente é fundamental para que a gente tenha recursos, para que a cidade possa crescer no sentido de dar mais emprego, mais trabalho, mais geração de renda para a população através da preservação ambiental e não através de indústrias poluentes, não através de novos barramentos, não através da destruição do nosso patrimônio ambiental, paisagístico, cultural e histórico. Então por isso que eu acho que é legal a gente sempre, né, Adriana, mostrar que a saúde da comunidade está envolvida com a questão da preservação ambiental. Sem dúvida, Naomi e Fernando falaram muito bem em aspectos importantes, porque nós temos estudos também que mostram o impacto de barramentos na saúde da população, né? Então são registros, são pesquisas e resultados gravíssimos em relação a dengue, febre amarela, né? Então uma demanda muito maior nos postos de saúde, nas escolas, com pessoas vindo de fora sempre. O emprego não é gerado para as pessoas da cidade, né? Então eles Exato. Trazem todo um pessoal de fora, não há geração de emprego na cidade, né? Há um superaquecimento na economia, porque momentâneo, né? Momentâneo. Só na época da construção da barragem. Onde nós temos o aumento de tudo, impostos, mercadorias, aluguéis, e depois quando termina de implantar esse barramento, o que acontece? Vertiginosamente nós temos uma queda brusca, né? As pessoas vão embora, só que o custo de vida permanece alto, ele não retorna ao patamar anterior. O que é pior, então né? É um prejuízo financeiro que a comunidade tem, sempre, em cada barramento. Isso é importante a gente frisar, a gente mostrar para a comunidade, não gera emprego para a comunidade. Bem, e quantas pessoas a gente conhece que trabalham em usinas? Essas usinas, elas operam com uma capacidade mínima de pessoas, 3, 4 pessoas, às vezes nenhum, às vezes só máquinas. Só computadores. Só computadores. Então, essa expectativa de que usina gera emprego é falsa.
Usinas não geram empregos, geram trabalho de construção civil durante a construção para pessoas de fora que têm uma qualificação que nós aqui na cidade não temos. E ainda assim é uma coisa super temporária, que são pessoas que vão trabalhar na destruição, e tudo de bom que a gente teria sem essa usina é perdido para sempre, de modo que não vai ser possível recuperar. Então, fauna, flora, microfauna, medicamentos que ainda poderiam ser estudados e uma série de coisas a gente perde para sempre em razão de usina. Se o Rio Paranapanema não tivesse usinas, o Miguel Pereira mencionou isso, ninguém passaria fome pela abundância de alimentos, tanto peixes, dos peixes, quanto também de alimentos do entorno, né, de vegetação e de animais. É sempre bom lembrar, né, que todo o barramento, toda a usina que é construída, ela realmente causa um dano que é irreversível para a comunidade. Tanto do ponto de vista social, né, Adriana? Não, porque é muito problema que fica para a comunidade resolver e, na verdade, não existe recursos. O dinheiro que o pessoal fala que vai vir, realmente é tudo ilusório. Se a gente lembrar aqui, na construção da usina Piraju, que é essa que tem lá na rodovia, lá no alto, essa usina, ela não gerou nada de recurso para Piraju. Ao contrário, foi só problema, e problema muito grave, aumentou muitas doenças aqui em Piraju, doenças gravíssimas, teve surtos aqui de febre amarela, de tantas outras coisas. De sífilis, de sífilis, né? Crianças que nasceram aí sem pai porque foram embora, abandonaram as esposas, as mulheres, então quer dizer, é um custo social muito grande. E sem contar que o que eles oferecem em troca da destruição desse meio ambiente é nada, porque eu me lembro muito bem que fizeram uma reforma ridícula no hospital de Piraju, uma coisa assim de migalhas, né? Eles sempre vêm com migalhas para oferecer para a comunidade e fizeram uma reforminha ali na beira do rio, uma coisa também muito mal feita, e que aqueles barcos que eles deram para Piraju que nunca funcionaram, aqueles barcos que nunca navegaram. Ou seja, então, sabe, como a gente tivesse lá no início do descobrimento do Brasil, que o português vinha e dava aquelas bugigangas para os índios para pegar, para roubar o seu pau-brasil. Então, é isso que acontece aqui nos barramentos, em toda a região do Rio Paranapanema, que já aconteceu esses barramentos. Eles vêm e oferecem essas migalhas que não vai resolver a vida da população de Piraju. Não vai resolver em termos de emprego, de geração de renda, nada. Inclusive, o que fica para nós é só realmente bastante problema para os administradores municipais cuidarem depois, e é problema grave que a gente tem que enfrentar. Então não se iludam. Usina não dá dinheiro para a população, usina não dá dinheiro para a cidade e não dá dinheiro para as pessoas. Sem falar que a gente deixa de frequentar os lugares que a gente sempre frequenta, né? A beira do rio vira uma propriedade privada. Exatamente. A gente não pode mais chegar perto da beira do rio, porque está uma cerca sempre aqui, a propriedade privada não pode entrar. A gente perde a parte da beirada do rio, é a parte mais fértil, né? E tudo isso é perdido por todas as áreas, tanto urbana como área rural. Então o prejuízo em termos de terra, de chão, é muito grande para a gente. E sem contar que muitos agricultores são expulsos de suas terras, né, quando há um barramento, quando há uma inundação para fazer uma barragem, e eles são expulsos de suas terras. E detalhe, né, pessoal? Vocês lembram? Sem remuneração. Se vocês me lembram bem disso, muitos aqui em Piraju foram expulsos de suas terras, perderam suas terras e demoraram muitos e muitos anos, mais de 10 anos, para ver alguma coisa do dinheiro, e mesmo assim acho que tem gente que não recebeu até hoje. Tem gente que faleceu sem receber. Tem gente que faleceu sem receber o dinheiro das suas terras, que era a terra da pessoa, de propriedade da família. A pessoa é expulsa do local e ainda não recebe por aquela terra. E aliás, quando eles pagam um valor muito baixo, eles avaliam a terra bem baixo, um valor bem baixo, para realmente pagar pouco para as pessoas. Então assim, gente, não tem benefício com usina. A gente vai ter benefício mantendo as nossas belezas naturais, o nosso Rio Paranapanema, nossas florestas, o nosso meio ambiente, e a saúde da nossa comunidade depende
da manutenção desses espaços públicos, como tem aqui a Floresta das Corredeiras e tem... Temos que fortalecer, a Fernando, FECAP. o turismo, né, gente? Isso, a gente turismo. tem o turismo de aves, né, que é tão Falado, falado né? no mundo todo, que gera recursos. É um turismo que não degrada o meio ambiente, que respeita toda a localidade nossa. Então a gente precisa saber, e isso gera emprego, gente, gera emprego, é hotel, é restaurante. A gente precisa pensar em geração de emprego para a nossa população. E o turismo, Adriana, ele depende dessa questão da preservação do meio ambiente. Então nós temos diversas formas de turismo, turismo rural, esse turismo que você falou de observação de pássaros. Piraju é uma das cidades que mais tem pássaros registrados, né? Existe uma associação aqui, uma ONG, que faz esse trabalho de catalogação e registro de pássaros aqui no nosso município. Nós temos mais de 300 pássaros catalogados, registrados, pássaros raros, né? Inclusive aqui na Floresta das Corredeiras tem muitos pássaros raros aqui. Então, isso que a população tem que entender, que é muito mais interessante para a população, para a cidade, para a saúde da nossa população, da nossa comunidade, manter esses espaços de convivência pública, onde a gente pode pescar, onde a gente pode fazer um acampamento, onde a gente pode estar com a família, onde a gente pode estar se divertindo numa tarde, curtindo o meio ambiente, as florestas, fazendo uma trilha, né, fazendo turismo rural, enfim. E fora que os 7 quilômetros de corredeiras são os últimos 7 quilômetros de corredeiras. Fora isso, os outros 930 quilômetros do Rio Paranapanema, dele todinho, já foram represados. Sim. Então, a única possibilidade que a gente tem de curtir uma corredeira natural são nesses 7 quilômetros do Paranapanema que estão dentro de Piraju. E é uma delícia, hein? Descer de rafting, descer de boia. Nossa, né? é sensacional. É muito Isso gostoso. é uma coisa que quem não fez ainda, pessoal, precisa fazer fazer pelo menos uma vez na vida, descer esse rio, todas essas corredeiras aqui, descer de rafting, que é maravilhoso. Você sai lá da FECAP e vai encostar lá na ABB, né, passando aqui pela Floresta das Corredeiras. Então é um passeio incrível, vale a pena, é muito legal, faça esse passeio que E o serviço ecológico de saneamento que essas corredeiras fazem, porque ela recebe a área, recebe alguns trechos de encanamento de esgoto, de poluição. Que são irregulares, né? Resíduos sólidos que as pessoas desprezam e acabam caindo lá. As corredeiras, pela velocidade do rio, né, das águas, já dissipa essa poluição. Se fosse uma represa, se o Rio Paranapanema fosse todinho mesmo, um emaranhado de uma represa atrás da outra, um conjunto de usinas, essa poluição ficaria toda presa num lago, então a qualidade de vida de Piraju e o cheiro de Piraju seria pior. Seria bem diferente. A comunidade ia ter um impacto gigantesco na questão de saúde pública, né? Porque você vai depositando ali a questão do esgoto, né? Que a gente sabe que não é 100% tratado o esgoto da nossa cidade, né? E ainda em lagoas de decantação, né? Não é tratamento. Então, outro fator. E isso, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, como é que vai ficar esse lago? Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão de oxigenação da água, essa movimentação toda do que acontece, que a natureza faz aqui no nosso ambiente. Que são os serviços ambientais, né? Serviços ambientais gratuitos que a natureza faz pra gente. Eu só queria lembrar aqui também que a comunidade de Piraju está de parabéns, porque é uma das comunidades mais ativas no estado de São Paulo, no Brasil e talvez no mundo, com relação à questão da preservação do meio ambiente e da luta em defesa do Rio Paranapanema, por exemplo, que é o nosso maior patrimônio. Então, queria parabenizar toda a população que está entendendo a importância de se preservar o meio ambiente, preservar esse rio e participar das ações da ONG, participar das ações dos projetos. Enfim, a gente tem muitos desafios ainda, né, Naomi? Que a gente sabe que temos desafios aí pela frente, mas a gente tendo as autoridades ao nosso lado, né, o executivo, o legislativo e a comunidade, né, principalmente a população do nosso lado, fica muito mais fácil a gente fazer esse trabalho de defesa dos nossos recursos naturais. Sem contar, né, que nós estamos agora num momento do mundo onde realmente nós precisamos repensar os nossos hábitos, né, repensar a nossa maneira de lidar com o meio ambiente, porque nós estamos tendo aí um aquecimento global que não é brincadeira, nós já estamos sofrendo consequências do aquecimento global e as pessoas precisam entender que realmente a gente precisa olhar para o meio ambiente e ter uma relação diferente com o meio ambiente, com
com os animais e com as pessoas também, para que a gente possa ter uma vida saudável. Com as águas. E dizer para as pessoas não terem vergonha de defender o Rio Paranapanema. Não tenham vergonha de defender o Rio Paranapanema, não tenha vergonha de defender o meio ambiente da nossa cidade, porque defendendo o meio ambiente, a gente está defendendo a nossa cidade como um todo. Defendendo o meio ambiente, a gente está se defendendo a nós próprios, porque Piraju mais de uma vez já disse que não quer mais usinas, porque muitos de nós têm a memória da construção da Piraju e lembra daquelas árvores afogadas lá no meio do lago, borbulhando, dos animais mortos, da epidemia de febre amarela e de tantas coisas horríveis que a usina trouxe de consequência para a nossa cidade. Então chega de usina em Piraju. Chega de usina em Piraju. Queremos o nosso ambiente preservado. Chega de usina em Piraju. Chega de usina em Piraju.